Fala, gente boa. Bom, toda lei, toda determinação, toda ordem, todo mandamento, né? Você pode até contestar, mas eles existem para serem cumpridos. Bom, vocês estão mais carecas, né, que pediam a mim de saber que existe um mandamento aqui na tabela Alameda Cultural que determina o seguinte: mostrai fotos, de preferência fotos antigas, para os espectadores da TV Alameda Cultural. Então, cumprindo esse sagrado mandamento, eu abrirei a nossa penúltima conversa de maio, né, do mês dos trabalhadores e também das mães, obviamente, mostrando essa foto aqui, ó. Essa foto é uma visão panorâmica da cidade. Só um instante, tá? Só um pouco. Essa foto aqui, ó, ela é uma visão panorâmica da cidade de Maruí, lá no sul do estado. Um pouco da visão de Maruí aqui para vocês, tá? É bem provável, é uma cidade bem agradável, né? Bem pequena, bem aprazível, né? É bem provável até que algum de vocês, de repente algum de vocês, ou seja natural, né, dessa cidade, ou se não for natural de Maruí, seja parente, ou de repente tem algum conhecido que seja proveniente, oriundo dessa cidade. Então, nos anos 70, principalmente nos anos 70, ela foi uma das cidades que mais enviaram, né, mais mandaram pessoas, migrantes aqui para Joinville. Há muitas pessoas, um contingente bem expressivo de maruinenses vivendo aqui em Joinville, né? Eu próprio conheci vários deles, né? Bom, mas aonde que eu estou querendo chegar? Bom, essa cidade de Maruí, para quem não sabe, é uma cidade vizinha, é uma cidade que está localizada a uma das margens da Lagoa Imaruí. Então, essa cidade ela tem esse nome justamente em função da lagoa. Ela é uma cidade, portanto, vizinha de Laguna, e ela está localizada a uma distância de 110 quilômetros de Florianópolis. É uma cidade bem pequena, né, como eu já cheguei a comentar. A população de Imaruí ela é próxima aos 10 mil habitantes, é de 9.764 habitantes, caso eu não esteja enganado. Caso também eu não esteja enganado, em matéria de população, Imaruí ela é o número ela é a centésima, trigésima quarta, ou seja, ela é o número 134 entre os 293 municípios de Santa Catarina. Então, ela é muito pequena. Só a título de comparação, o bairro Espinheiros, que não é bem longe de ser um dos mais populosos de Joinville, mas a população do Espinheiros ela é próxima dos 11 mil habitantes. Então, Imaruí é menor até do que Espinheiros, que um bairro de Joinville. E essa cidade, não existe muita clareza em relação ao surgimento, a quem teria fundado Imaruí, mas presume-se que os primeiros povoadores dessa região, do que hoje é Imaruí, teriam chegado ali próximo do ano de 1800. Seriam principalmente pessoas vindas, famílias oriundas, vindas de Laguna. E um dos primeiros povoadores de Imaruí, foi um cara de Florianópolis, um marinheiro vindo que ainda não era Florianópolis, na época ainda era Desterro. Então, um dos primeiros povoadores de Imaruí teria sido um marinheiro vindo de Desterro, que obviamente hoje é Florianópolis, que era o João Vieira, né? O João Vieira teria sido um dos primeiros povoadores daquela região. E muitos desses primeiros povoadores de Imaruí, eles eram de origem açoriana, então a cultura açoriana é fortíssima, é muitíssimo presente na cidade de Imaruí. E, obviamente, a principal fonte de renda é a prática da pesca, e não muito longe da pesca, uma outra fonte bem expressiva de receita nessa cidade de Maruí é a agricultura, principalmente o cultivo de arroz e a produção de farinha de mandioca. Então, esses seriam os três principais alicerces da cultura de Maruí, né? A cultura do arroz, a produção de farinha de mandioca e, obviamente, a pesca, né? A prática da atividade pesqueira.
e Maruí ela se tornou uma freguesia, que seria hoje um distrito de Laguna, em março de 1833, e só veio a ser emancipada de Laguna em 1890, né? Então, em matéria como um município, Imaruí é bem nova, ela tem mais ou menos nova, né? Relativamente nova. Imaruí tem 133 anos como uma cidade, né? Um município. Joinville, como é sabido, Joinville ela existe como município desde 1869. Então, como um município, como um território independente, Imaruí é mais nova do que Joinville. Embora, né, como eu disse ainda há pouco, a povoação, a ocupação de Imaruí seja bastante antiga, já tenha mais de 200 anos. Então, um fato que eu estava me esquecendo, ainda em relação a Imaruí, é que qualquer livro que se preze, né, a respeito, qualquer livro de história de Santa Catarina que se preze, você irá encontrar que lá em 1839, na verdade, em 1835, houve uma revolta, iniciou uma revolta, né? A Guerra dos Farrapos, lá no Rio Grande do Sul, e um certo tempo depois disso, já em 1839, em julho de 1839, parte desses revoltosos que vieram lá do Rio Grande, eles ocuparam Laguna, proclamaram uma república, a República Juliana, que durou pouco tempo, terminou já em novembro, né, daquele ano de 1839. Só que tem um fato, né, um episódio dessa ocupação gaúcha, vamos dizer assim, da República Juliana, que raramente aparece nos livros de história. E que episódio seria esse? O chamado Massacre de Maruí, porque os moradores do então povoado, né, da então freguesia de Maruí, a grande maioria deles se opunha a essa ocupação gaúcha, né? Eles eram contrários a esse movimento revoltoso que teve início lá no Rio Grande. Então, eles eram contrários, faziam oposição à República Juliana. Então, pelo fato deles serem, digamos, a pedra no sapato desses gaúchos, né, da República Juliana, eles acabaram, por ordem, né, do governo da República Juliana, tropas lideradas pelo Giuseppe Garibaldi, o famoso Giuseppe Garibaldi, né, o famoso italiano, que na verdade não era italiano, ele era francês, arrasou corações por onde passou, que conquistou a famosa Anita Garibaldi, né? Tropas, né? Voltando a falar sério, tropas lideradas pelo Garibaldi, essas tropas, né, farroupilhas, obviamente, elas acabaram massacrando boa parte da população do então povoado, então freguesia de Maruí, e acabaram realizando saques, né? Foi um episódio bem triste, um episódio bem lamentável. O massacre de Maruí, né? Pelo fato deles se oporem à República Juliana. E repetindo, esse massacre foi liderado pelo Giuseppe Garibaldi, é considerado um herói, um herói por muita gente, mas que de herói não tinha nada. Mas por que eu estou falando tanto de Maruí se o foco aqui do canal é a história de Joinville? Pô, vocês estão se perguntando aonde que esse escriba, aonde que esse youtuber, né, esse pobre, anônimo, esquecido youtuber quer chegar? Por que ele está falando tanto de Maruí? Bom, isso é uma homenagem, né, uma modestíssima e furreca homenagem que eu estou fazendo ao mais novo membro aqui da família TV Alameda Cultural. O nome dele é Arley Antônio Alves, esse é o nome da fera. Repetindo, Arley Antônio Alves, o mais novo inscrito da TV Alameda Cultural, e com o qual este que vos fala teve a honra de estudar na época do curso de História, lá entre 1999 e 2002. Então, portanto, ele foi o meu colega de turma, lá da faculdade, Arley Antônio Alves, um dos filhos mais ilustres de Imaruí, né? Um dos imaruinenses mais ilustres, né, da história. Repetindo, o mais novo membro aqui da família, o mais novo inscrito aqui do canal. Né? Então, por isso que eu estou falando tanto de Imaruí. Sim, um outro fato que eu já estava me esquecendo. Ele também é um torcedor ferrenho, fanático e inveterado do Santos Futebol Clube. Então, Arley, bem-vindo aqui à família, né? A família TV Alameda Cultural. Bom, mas jogação de confetes e abobrinhas à parte, né? Agora, falando sério, que é o nosso foco, justamente a história de Joinville,
O tema, obviamente, eu não, o tema de hoje, obviamente, não é a cidade de Maruí, não é o Arley, né? Com todo respeito ao Arley, mas sim, é isso aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Pena que a foto é em preto e branco, então a qualidade já não é lá essas coisas, mas valerá a tentativa, né? O que vocês estão vendo, certamente vocês já devem ter percebido, é o trecho inicial da rua, um dos trechos, né, um trecho mais conhecido, da rua Plácido Olímpio de Oliveira, ali no Bucarém. Com a inconfundível igreja da Assembleia de Deus, né? Então, para vocês, a rua Plácido Olímpio de Oliveira. Então, esse vai ser o nosso tema da nossa penúltima conversa de maio, né? A rua Plácido Olímpio de Oliveira. Mas, afinal de contas, como que surgiu essa rua? Qual que é a história dessa rua? Bom, há 3 semanas atrás, mais ou menos, eu tinha comentado que uma parte ali do entorno do que hoje é a rua da Avenida Getúlio Vargas, ela fazia parte de um lote de terras pertencente a um imigrante suíço, né, que era o Heinrich Walter, né? Bom, a partir desse lote de terras que pertencia a esse imigrante suíço, né, que eu vou chamar apenas de Henrique, né, o Henrique Suíço. Bom, desse lote de terras que pertencia a esse imigrante suíço, acabaram surgindo 3 ruas, né? A rua Plácido Gomes, doutor Plácido Gomes, sobre o qual eu já contei a história bem recentemente, a rua Alexandre Schlem, que foi o tema dos vídeos da semana passada, e agora a rua Plácido Olímpio de Oliveira. Então essa foi a terceira rua que surgiu a partir desse lote de terras que, repetindo, era de um imigrante suíço, né? O Heinrich Walter, né? Bom, como esse vídeo já está longo, né? Essa história fica para o vídeo seguinte. Então, aguardem que tem muita coisa boa, né? E até lá. Um abração para vocês, tá? Beleza?